Olá, pessoal! Ano novo, vida nova, esperança renovada nas realizações. Nos programas anteriores eu falei sobre o temperamento sanguíneo e o melancólico. Hoje eu vou começar a falar do temperamento colérico. E aí, pelo nome, as pessoas podem interpretar como algo, nossa, esse daí vai ser só negativo. Não, pelo contrário, é o temperamento ideal. Todos nós deveríamos ser coléricos. E você vai entender por quê. Mas antes, a TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem a TV por assinatura, não fica triste não, você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook ou ainda pela página TV Correio da Manhã. E caso você queira mandar alguma sugestão, fazer alguma crítica ao programa Rosina de A a Z, ou até fazer algum elogio, que eu também gosto de elogio, eu aceito elogio, você entra em contato comigo pelo DDD 24 99295 0031. Mas, por favor, se identifique. Bom, vamos lá. Vamos ver agora como é o temperamento colérico. O colérico, como eu já falei para vocês, vou até mudar de câmera, ele é simbolizado pelo fogo. É o mais rico de todos os temperamentos. Rico no sentido de forças e fraquezas, mas principalmente forças. Ele é uma pessoa de ação. Ele não tende à preguiça, muito pelo contrário. Ele é alguém que determinado. Ele é de ação. Eles são os aventureiros, os exploradores, os conquistadores, os empresários, os heróis revolucionários. Eles são mártires, eles são capazes de morrer por uma causa. Então, são magnânimos. Eles são magnânimos. E isso faz deles pessoas espetaculares. Enquanto o sanguíneo é voltado para a vanglória, quer dizer, não é magnânimo, ele quer ser o centro das atenções, mas ele não desenvolve muitas habilidades, a não ser a sociabilidade. O colérico, ele é de fato magnânimo, ele é grande em tudo que ele faz. Eu acho que essa é a definição. Ele pode não ser perfeito. O melancólico quer a perfeição, mas não consegue. O colérico, ele é grande em tudo que ele faz. Isso não quer dizer que ele seja o melhor de todos, mas ele é grande. Por isso ele é magnânimo. Bom, ele tem grandes possibilidades de sucesso e glória na vida. Porque se ele é magnânimo, ele é grande, ele se empenha de tal maneira que ele é grande em tudo que ele faz. É enérgico, determinado, entusiasta, inovador, impulsivo, trabalhador e impositivo. É uma pessoa que ela está sempre falando no imperativo. Faz isso, faça aquilo, seja assim, você deve estar sempre no imperativo. Então, ele vai, naturalmente, são aqueles líderes natos. Eles já nascem com a capacidade de liderança. Porque em qualquer ambiente, ele não vai esperar alguém tomar a decisão e ele vai ficar lá sentado esperando alguém dizer o que ele tem que fazer. Ele vai tomar a decisão e vai fazer.
Ele não vai esperar alguém fazer por ele, ele vai fazer. Então, ele está sempre liderando naturalmente. E aí ele vai ver as pessoas ali sentadinhas, não, você faça aquilo outro, ele já distribui e delega as tarefas. Ele chefia, ele é chegado a ser pioneiro, tem uma capacidade produtiva e uma ambição desmedidas. Então, até aquele tipo de funcionário que vai fazer mais do que os outros. Enquanto os outros estão lá devagar, ele já está fazendo. E ele está produzindo. Ele vai ser o mais produtivo de todos. Ele não vai fazer corpo mole para ação nenhuma. Se ele disser, deixa que eu faça, ele vai fazer. E vai fazer bem. Por isso eu disse que ele é grande em tudo. Não se satisfaz com o ordinário, quer dizer, o comum. Ele vai aspirar sempre o melhor. Suas virtudes dominantes são a ambição e a audácia. Aqui a ambição, ela pode se tornar negativa, mas ela é um ponto positivo. Vamos pensar num atleta que chega a uma alta performance. Qual é a ambição do atleta? Ganhar, ser campeão, chegar ao primeiro lugar. Então, é uma ambição positiva. Né? Não é aquela ambição, o aspecto negativo da ambição, que é passar por cima dos outros para chegar onde quer. Não, na honestidade, você chegar ao primeiro lugar quando você é um atleta, você está correto. E, geralmente, os coléricos são excelentes atletas. Audacioso, ele não vai ter medo de arriscar, coisa que o melancólico tem medo. E o sanguíneo não quer esforço, né? A lei dele é a lei do menor esforço. Pode ser determinado, pode ser heróico, idealista, ou, no aspecto negativo, tirânico e diabólico. Continuando nas características. Sua percepção é muito aguçada. Então, é aquele que você vai pensar que ele tem uma antena parabólica que capta tudo que está ao redor. A sensibilidade do melancólico é de pessoa para pessoa. Ele vai ter uma sensibilidade muito profunda àquilo que ele presta atenção. Na profundidade interna do melancólico, a sensibilidade é muito grande, ele se ofende por qualquer coisa. Ele é capaz de perceber o mundo ao redor nos detalhes que as pessoas não tão sensíveis não percebem. Agora, essa capacidade do colérico que eu estou falando, ele ao mesmo tempo está focado aqui, mas ele está percebendo tudo que está acontecendo ao redor dele. Então, é nesse sentido que é a percepção extremamente aguçada. Não há mediocridade, nem deixa as coisas pela metade. Ele termina tudo que ele começa, e não é medíocre. Lembra? Ele é magnânimo, ele é grande. Tem boa memória, bom julgamento, tem um olhar capaz de entender o que se passa. Por isso eu falei da parabólica que há ao redor dele. É alguém de princípios, ele tem princípios, ele tem valores, vive o que pensa. E aí eu repito, é magnânimo. Não tem tempo para sentimentalismos. Para sentimentos, não. Isso não quer dizer que ele não tenha sentimentos. Tem, mas ele os coloca em segundo plano. O que está em primeiro plano é a razão, a racionalidade. Ele é uma pessoa capaz de sofrer um grande baque. Está vendo alguma coisa muito absurda acontecendo, isso o atinge, mas ele tem um autocontrole tal que a razão predomina. Ele não vai ter um ataque histérico, ele vai usar a razão e vai solucionar aquele problema.
imediatamente. Ele não vai deixar para depois e nem resolver pela metade. Então, vamos lá. Pode ser vingativo. Ele é franco, incisivo, com tom imperioso. Lembra? Eu falei? É imperativo. Imperativo, que dá ordem. Imperioso. E aí, é aquela pessoa que responde na lata. É franco, é direto, vai direto ao ponto. Não dá rodeios, não tem meias palavras. Ele vai direto ao ponto. Seu espírito gira em torno de grandes projetos e adora reconhecimento. Já que ele é grande, ele adora ser reconhecido e vai lutar por isso. Gosta de exercer autoridade e poder. É um líder nato. Ele gosta de mandar, isso não faz mal, só que ele faz bem. Ele lidera com grande competência, porque ele sabe até distribuir as tarefas. E aí, é claro, obtém sucesso. Enfrenta as urgências e oportunidades de dominar e organizar os outros. Então, é o que eu acabei de falar, ele sabe delegar as funções, ele organiza tudo, você faz aquilo outro. Ele não espera ninguém tomar a frente, ele mesmo toma a frente. Agora, é uma pessoa de grande capacidade, grande inteligência, e aí sabe delegar. É seguro de si em seus julgamentos e ações, possui grande perspicácia intelectual, enorme capacidade de síntese de dados e de propor soluções audaciosas e definitivas. Então, numa empresa ou num ambiente de casa, tem um problema, ele vai resolver. Ele sabe ser criativo o suficiente para fazer diferente e resolver, de modo que aquele problema não ocorra novamente. Olha que maravilha você ser assim. Então, apesar do nome do temperamento, colérico, porque é uma pessoa de ação, seria muito bom que todos nós fôssemos também um pouco assim, né? Que tivéssemos essa capacidade. É sincero, continuando, firme, capaz, poderoso, rápido, adapta-se com facilidade, transmite segurança aos seus subordinados, é inquebrável, aconteça o que acontecer. Por que inquebrável? É aquilo que eu falei, o sentimento ele coloca em segundo plano, não quer dizer que ele não sinta, mas ele vai solucionar. Eu vou contar um caso para vocês, é rápido. Eu nunca tinha visto uma pessoa ter uma convulsão, um ataque epilético. E a primeira vez que eu vi uma pessoa que estava próxima a mim acontecer, eu estava com a minha filha bebê ainda no colo, eu não podia largá-la no chão, mas não queria ver aquela pessoa caindo no chão e se machucando. Eu consegui, não estou dizendo que eu seja colérica, não, mas naquele momento eu não tinha opção. Ou eu deixava aquela pessoa, que era mais alta do que eu, sou baixinha, uma pessoa grande, cair no chão, ou eu corria e a empurrava, que tinha um sofá perto, a empurrava com a bebê no colo e puxava a almofada para o chão, que a pessoa ia cair no chão, estava se debatendo, tendo convulsão, para não se machucar. E eu não podia largar o bebê que estava no meu colo. Então, eu tive que pensar rápido e controlar a minha emoção. Eu consegui, mas não é o meu normal. Eu não sou uma colérica. O meu normal é fraquejar, não saber o que fazer. Mas, naquele momento, acho que o Espírito Santo tomou conta de mim e eu consegui agir. Então, mas o colérico é sempre assim. Ele não vai se desesperar, gritar, chamar por socorro. Não, ele vai resolver. Depois, ele vai buscar ajuda, socorro. Mas, primeiro, ele vai resolver. Esse é o temperamento colérico. Então, ele não vai ter um ataque de sentimento, um estresse, desmaiar num momento importante desse.
E aí eu trouxe uma foto de um colérico tendo um acesso de raiva, que é a primeira coisa que a gente pensa em relação a um colérico, é ele tendo um acesso de raiva. E aí, para falar das forças e das fraquezas, eu vou chamar o intervalo e depois, na volta do intervalo, eu falo das fraquezas e das forças de ser um colérico. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado, Então, vamos falar sobre a gente? porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê, agora no segundo bloco. No primeiro, nós começamos a falar das características do temperamento colérico. Quem dera eu ter predominância desse temperamento. Mas agora, nesse segundo bloco, vamos ver algumas fraquezas e algumas forças desse temperamento. Começando com as fraquezas, como ele tem consciência, ele é seguro de si, ele tem um orgulho, ele é orgulhoso. E esse orgulho dele determina a ambição. Lembra que eu falei da ambição de chegar ao primeiro lugar? A ambição é positiva, mas ela pode se tornar uma coisa negativa quando você não mede os limites da sua ambição. Para o atleta chegar ao primeiro lugar e treinar para ser o campeão, parabéns. Agora, uma pessoa que é um empresário começar a fazer falcatruas para chegar a vencer o principal vendedor ou ter a empresa com maior lucro, sem olhar, não pagando bem aos funcionários, sonegando imposto, não pagando os direitos trabalhistas, ele já está usando a ambição de uma forma negativa. Então, nós temos que ver o que é positivo, correto, não é sempre que a ambição é negativa,
mas usar a ambição de forma sempre positiva, não deixar ela nos levar para caminhos negativos, como a desonestidade, tá? Então, é isso que o colérico tem que tomar cuidado em relação à sua ambição. Ele pode ser persuadido de que ele é o Todo-Poderoso, ele que tem sempre razão. Isso é um lado negativo, porque como ele está sempre em posição de comando, ele que toma a frente de tudo, ele pode achar que a única opinião certa no mundo é a dele. Isso é um aspecto negativo. E aí não tolerar quando alguém tenta mostrar que ele está errado ou refuta a sua posição. Ele nunca quer ajuda, mas a gente sempre precisa de ajuda. Ele quer ser sempre autossuficiente. E essa não é a realidade do mundo. Alguém tem que plantar, o outro vende, o outro transporta. A gente, no mundo, é uma cadeia de ajudas, né? Como tem a cadeia alimentar, tem a cadeia de ajudas. Para alcançar seus objetivos, não hesitem em passar por cima das pessoas. Esse é o lado negativo da ambição. Ele vai fazer de tudo para chegar onde ele crê que é o seu lugar. Continuando, ele é tenaz, enérgico, determinado, seguro de si, teimoso e destemido. A raiva pode tomar conta dele. Por isso eu botei aquela imagem da pessoa zangada com raiva. O colérico, ele é um apaixonado pelo que faz, pela ação. E aí ele vai reagir com muita rapidez e veemência aos acontecimentos. E isso pode mover expressões com muita raiva, muita zanga, muita ira, porque ele pode ser agressivo, irracional e impetuoso nas suas relações. Então, nas suas reações, desculpe, no modo de reagir. Tinha um personagem Saraiva, né, que eu já falei dele. Faz uma pergunta que ele acha que é uma pergunta não inteligente, ele vai responder na lata, na patada. E se ele tiver que te chamar a atenção, vai chamar também na lata, na patada, na agressividade. Esse é um aspecto negativo da liderança dele, tá? Bom, ele pode ser movido pela ambição e chegar até a decepcionar as pessoas. Ele pode ser desonesto, agir de forma desonesta para alcançar seus objetivos, e aí ele vai estar sendo hipócrita, porque é uma pessoa de valores e vai ser desonesto para alcançar seus objetivos, aí já é hipocrisia. É insensível, porque se ele pisa em cima dos outros, ele não está olhando o sentimento dos outros, ele está apenas focado no seu próprio objetivo. Então, isso é um aspecto negativo. Ele é durão, não vai dar valor ao sentimento dos outros. E aí vai juntar com a próxima característica negativa, que é a frieza e a descortesia. Se ele não se importa com o sentimento dos outros, ele está focado só no objetivo que ele quer atingir, ele vai ser descortês, vai tratar mal algumas pessoas, vai ser impaciente, vai ser arrogante, durão, frio com os outros. Ele vai detestar banalidades, ele vai só se interessar pelo essencial e ele vai cobrar de si e dos outros. Se ele sabe fazer melhor, ele vai cobrar que o outro faça tão bem quanto ele. Ele vai negligenciar a necessidade dos outros porque ele não vai ter tempo para ficar ouvindo lamentações. Ele não vive no mesmo mundo que a maioria, porque o mundo dele é o foco, é o objetivo, é o caminho que ele tem que percorrer para alcançar o objetivo dele. Quando isso traz para um aspecto negativo, aí a gente fica preocupado. Mas isso daí pode ser a força de um colérico, que é o que eu vou falar agora.
Eu vou falar na força do colérico. Essa determinação dele é a principal força dele quando ele consegue manter os seus valores e não pisar em cima das pessoas que estão no seu caminho, mas ajudá-las a crescer e a irem com ele aonde ele quer chegar. Isso é uma grande força, que é o lado bom desse temperamento, que é tão rico quanto o lado ruim, né? Porque nós já vimos. Depende do equilíbrio que ele vai ter. Ele de fato tem uma energia fora do comum, ele vai fazer o serviço de 10 pessoas, enquanto uma pessoa faz um negocinho, ele já fez o que 10 fariam, né? Ele é imbatível e incansável, ele é feroz e disciplinado. Feroz na disciplina. Se ele tiver que acordar todo dia 4 horas da manhã, ele vai acordar. Não importa a hora que ele vá dormir, porque ele é extremamente disciplinado. Por isso que eu dei exemplo de atletas de alta performance. Tá? Ele vai cumprir todos os seus trabalhos, não vai deixar nenhum para trás e vai concluir todos. Ele é, como eu vou repetir, ele é magnânimo, ele é grande. Isso está em conformidade com os seus dons de inteligência e força de vontade. Ele tem uma força de vontade em comum, que a maioria das pessoas não tem, não desenvolvem. Na verdade, nem não tem, a maioria das pessoas não desenvolvem essa força de vontade. E como que a gente treina a força de vontade? Nos pequenos detalhes. Vamos supor, eu ensinava sempre os meus alunos a treinarem a capacidade deles de ter força de vontade. Criança tem hábito de ficar mascando chiclete. Então, durante a manhã de hoje, eu não vou botar um chiclete na boca. Aí, no dia seguinte, vai ser o dia inteiro. Vou passar 2 dias sem o chiclete. Você vai educando a sua vontade, porque quem tem que determinar é você, não é o chiclete. É docinho, é bom, não é o vício. Você tem que se determinar. Então, existem formas até de deixar de tomar um cafezinho, para ir educando a sua vontade. Então, vamos lá, continuando. O colérico, ele possui a grandeza da alma. É uma inclinação para o que é nobre, para o que é grande. Então, ele é magnânimo em todas as coisas que ele tenta fazer. Ele é uma pessoa, do lado positivo, é que quando ele tem princípios, ele é honrado. Ele trabalha as suas virtudes porque ele é determinado. Ele é uma pessoa propícia a ser um santo, a sua santidade. É trabalhador. Eu acho que uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, são exemplos de pessoas magnânimas. Trabalhador, não tem, seu repouso é sempre trabalhando em cima de um projeto, concebendo outras coisas. É um excelente educador, porque ele serve como exemplo. É um educador nato. E, para finalizar, a palavra que marca as suas virtudes são paciência, perseverança, determinação, brilhantismo, virilidade, e ele é uma pessoa, um exemplo a ser seguido. E aí eu agradeço a audiência de vocês e na próxima semana eu vou finalizar o último temperamento marcante das pessoas, que é o fleumático. Mas diz aí, manda um WhatsApp, se você é colérico, se você é melancólico, é sanguíneo, como predominante, ou qual que você acha que tem como secundário. Diz aí. E muito obrigada pela sua audiência. Até semana que vem.
Música